Galera, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão assistindo isso aqui. Então, hoje é a nossa segunda semana de abril, certo? Em que nós já estamos aí de quarentena, já vai fazer um mês. E, como já foi comentado, é um período necessário diante da situação que nós vivemos, ok? Sinto muita saudade de vocês, saudade do carinho, do contato, do cuidado, sinto saudade de rotina, da maneira que nós tínhamos. Mas faz parte, como eu já falei, a gente precisa respeitar as orientações e o nosso trabalho não pode parar. O estudo não pode parar, a educação não pode parar, a ciência não pode parar. Pessoal, com o fim do nosso conteúdo do livro 1, eu então trago para vocês hoje uma proposta para nós revisarmos tudo o que nós vimos então no primeiro bimestre, no primeiro capítulo. Como teríamos tido a prova na semana passada e diante de toda essa situação acabou que as coisas mudaram um pouco, trago aqui então para vocês hoje uma proposta que eu gostaria que vocês seguissem com muita responsabilidade e com muita consciência. Porque diante de uma situação dessa, se você deixa para estudar com preguiça ou fazer isso mal feito, você está fazendo mal para você mesmo. Afinal de contas, esse conhecimento ele é importante para você. Mais do que nunca, esse conhecimento é importante. Se vocês repararem, tudo que nós estudamos no primeiro bimestre, ele está totalmente ligado com a situação que nós vivemos hoje da pandemia. Nós começamos o bimestre estudando, por exemplo, 5 sentidos, certo? Em que nós vimos ali as características de cada um deles, mas que todos os sentidos, sem exceção, desde a sua percepção do mundo afora até a sua interpretação pelo cérebro, seguem o mesmo padrão. Então nós vimos que os sentidos eles nos permitem entender e compreender, certo, o mundo ao nosso redor. Então, quando você toca numa parede, você percebe a textura daquela parede, você faz isso graças ao seu sentido tato. E quando eu vejo só essa parede e percebo a cor dela, isso é graças à minha visão. Quando por um acaso, num fim de tarde, eu sinto aquele cheiro maravilhoso de pão de queijo com café fresquinho, isso é graças ao meu olfato. Quando por um acaso eu sou capaz de ouvir uma boa música ou tocar um bom instrumento, isso é graças à minha audição. E, obviamente, saborear aquilo que eu senti o cheiro antes, o pão de queijo e o café, depende então do meu paladar. Todos esses 5 sentidos eles vão respeitar o mesmo padrão. Então, você tem células especializadas, espalhadas por todo o seu corpo, capazes de receber esse tipo de estímulo. Então, nós vimos que, por exemplo, você sente o cheiro das coisas simplesmente por causa que você tem células aqui dentro do seu nariz que são capazes de captar essas partículas de odor, partículas odoríferas que estão dispersas no ar, ou que são emitidas por alguma coisa. Certo? Você é capaz de ouvir por causa que a vibração das ondas sonoras que vêm pelo ar atingem o seu tímpano, que faz ele vibrar, lembra? Você consegue sentir o gosto das coisas porque você tem células especializadas na sua língua, capazes então de perceber os sabores salgado, azedo, amargo, umami. Você tem células na sua pele capazes de perceber variação de calor, pressão, até mesmo dor. E você tem células na retina do seu olho capazes de diferenciar formas e capazes de diferenciar cores. Independente do tipo de sentido, independente do tipo de estímulo, todas elas, primeiro, precisam de um sentido com células especializadas que percebem, ou seja, que recebem o estímulo externo. O toque, então, é um tipo. Então, olha, reparam o que eu estou querendo dizer. O simples fato de eu pegar esse canetão,
Esse canetão, eu consigo perceber que tem uma região lisa e que tem regiões elevadas. O estímulo que eu estou recebendo aqui através do tato é que essa parte é lisa e essa parte aqui não é. Eu consigo perceber também cores diferentes. O estímulo que eu estou recebendo pelo meu olho, olha só, é das cores aqui. A luz que está sendo emitida por ele. Eu consigo sentir o cheiro de álcool presente na tinta desse canetão. Então, por isso, as partículas odoríferas liberadas pela tinta, o meu nariz consegue receber isso aí. E vocês estão conseguindo também me ouvir graças à sua audição. O estímulo, então, ele é levado pelos... então, o estímulo é percebido pelos órgãos dos sentidos e levando essa informação, então, para o cérebro, que é o nosso sistema nervoso, na verdade, central, né, faz para o cérebro e a medula, que é ali, então, que vai interpretar. Então, o olho leva essa informação pelo nervo óptico. É um exemplo. Você leva a informação do que você ouviu para o seu cérebro pelo nervo auditivo. Da língua, pelo nervo palatar. Então, olha só. Todas essas informações, elas primeiro precisam ser transformadas em impulso elétrico para mandar para o cérebro. Ele vai interpretar o que você está percebendo como órgão do sentido. Beleza? No roteiro de vocês, tudo isso vai estar muito explicado para vocês revisarem esse conteúdo de maneira eficiente. Espelhos e lentes e olhos e visão são dois conteúdos muito importantes que estão, de certa forma, ligados. Os espelhos, nós vimos que existem três tipos. Os espelhos planos, completamente retos, os espelhos côncavos e os espelhos convexos. O que isso influencia? O espelho plano, ele reflete a luz, a imagem que está na frente dele, perfeitamente igual, na mesma proporção, mesmas cores e tudo. Já o espelho côncavo, eu estou fazendo como se o espelho estivesse virado para vocês, ok? Côncavo, ele focaliza em um ponto específico. Então, olha só, esse ponto que ele está focando faz com que a imagem seja ampliada nesse espelho. Ela está sendo projetada em toda aquela superfície. Já o espelho convexo, repare que eu estou fazendo virado para vocês, o espelho convexo, ele não, ele amplia o campo de visão. A imagem que vai ser projetada nele está menor do que na vida real, mas ele amplia o seu campo de visão. Isso influencia também aqui, quando a gente falou dos olhos e da visão, onde nós vimos os tipos de problemas mais comuns ligados à visão e como corrigi-los. Nós vimos, por exemplo, problemas como a miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, que inclusive é o que eu tenho. Nós vimos a hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto. Nós vimos a presbiopia, ou vista cansada, certo? Que seria ali uma distorção da imagem. Nós vimos, por exemplo, o astigmatismo, que eu também tenho, em que a nossa córnea, lembra quando nós estudamos a anatomia do olho? A córnea é mais pontudinha, que causa uma distorção na imagem. Nós vimos a catarata, em que o cristalino ele começa a ficar opaco. Então, aqui nós vimos, certo? Os tipos de problemas de visão e como corrigi-los. Se na miopia você está com dificuldade de enxergar de longe, lembra qual que é a lógica? A imagem está tentando ser formada antes da retina, lembra? Então a imagem está aqui. Desse jeito, para corrigir o problema, você usa lentes divergentes, que vão formar então a imagem onde deve ser formada, que é na retina. Já na hipermetropia, ao contrário, você usa uma lente convergente, porque a imagem está tentando ser formada lá atrás. Lembra disso? Só para reforçar aqui então. Então, no roteiro eu vou explicar como vocês vão revisar esse conteúdo. E então nós começamos a falar então sobre microscopia, onde nós falamos dos tipos de microscópios e a revolução que os microscópios trouxeram.
Falamos do microscópio simples, que é basicamente uma lupa formada só uma lente. Falamos do microscópio composto, que é formado então por vários tipos de lentes, vários não, pode ser 2 ou mais, tipos de lentes e ou espelhos. Falamos do microscópio eletrônico, que na verdade é uma varredura por elétrons ali, é a coisa mais linda que tem de se ver. E por fim falamos da vida celular. Como que existe então vida em um universo tão pequeno que a gente não consegue ver? Falamos dos seres procariontes, que são as bactérias. Falamos dos seres eucariontes, como por exemplo nós. Falamos dos seres unicelulares e dos seres pluricelulares, que inclusive a gente finalizou mostrando como que um ser complexo, como por exemplo os animais, tem células especializadas responsáveis por desempenhar funções diferentes. Então, pessoal, sigam o roteiro, repito, façam tudo que está descrito nas orientações com muita responsabilidade e consciência, porque num momento como esse, a gente precisa continuar trabalhando para tornar esse momento algo útil. Eu vou reformular minha frase. Para fazer um momento como esse, difícil, algo proveitoso. Porque não adianta a gente sentar no canto e começar a chorar. Isso não ajuda em nada. Vamos trabalhar na medida que a gente pode. Dentro de casa? Beleza, vamos trabalhar dentro de casa, vamos estudar. Não pode ficar parado. Beleza? Um beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima.